Olá, turma, tudo bem? Vamos então para a parte 2 da nossa aula sobre estrutura e composição da Terra. Na aula de hoje nós vamos trabalhar então a estruturação física da Terra e nós vamos falar também um pouco da composição dos elementos químicos. Se você não viu a parte um, dá uma olhadinha aqui no card, tá? Ou então acessa a descrição do nosso vídeo, vai estar lá a parte um, assiste a aula e depois volta para cá. Então, como eu dizia a vocês, hoje nós vamos trabalhar a estruturação física ou o comportamento que nós chamamos de reológico. E o que é esse comportamento físico ou reológico? É a estruturação do nosso planeta com base no comportamento que as rochas apresentam quando elas são submetidas a uma pressão. Para que a gente entenda, eu vou passar um slide aqui e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como é que se dá então essa estruturação. Bem, quando nós falamos da divisão da Terra a partir do seu comportamento físico ou da sua estruturação física, a gente está falando em relação ao comportamento das rochas principalmente. Como é que as rochas se comportam? E nessa divisão nós dividimos a Terra em 4 camadas ao invés de 3, como na divisão química. Nós vamos dividi-la em litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. O que é que vem a ser então a litosfera? Litosfera vai ser a camada mais superficial, mas aqui, diferentemente da crosta, aqui a gente vai estar relacionando a questão do seu comportamento físico. E qual é o comportamento físico da litosfera? A litosfera é essa região aqui, a gente vai ter aí as rochas se comportando como uma camada dura e rígida, ou seja, se eu imprimir qualquer tipo de tensão sobre essa camada, o que é que vai acontecer? Essas rochas elas vão se deformar por um tempo, porém, em um dado momento elas vão se partir, vai ocorrer uma ruptura na sua estrutura, elas vão se quebrar, tá? Para a gente deixar algo mais simples assim de se entender. Então, a principal característica da litosfera é justamente esse comportamento rígido, tá? Enquanto que a camada logo abaixo da litosfera, a chamada astenosfera, ela vai ter um comportamento oposto a esse. Essa camada ela é formada por rochas que são mais maleáveis. E isso tem a ver também com o aumento da temperatura. Né? Conforme a gente se aproxima do núcleo, a gente vai ter temperaturas mais altas. E qual é a característica da astenosfera? As rochas elas vão ser mais maleáveis, ou seja, elas vão estar no regime plástico. Elas vão sofrer deformação e dependendo dessas forças ou dependendo da temperatura, ela pode ou não manter essa deformação. Na grande maioria das vezes ela vai manter e vai dar origem a um tipo de rocha que a gente vai ver mais lá na frente, que são as rochas metamórficas. Nessa região também nós encontramos muita fusão parcial de rocha, ou seja, a maioria dos magmas que chegam à superfície, principalmente decorrente do encontro de placas, eles vão se alojar justamente na astenosfera. Tá? Então essa região aí ela vai ter bastante rocha em estado de fusão. E para que a gente faça aqui um paralelo, uma relação da litosfera, dessa separação com a divisão química, o que a gente vai ter aqui? A litosfera ela compreende a crosta e mais uma parte do manto superior. Então, enquanto lá a crosta a gente tem uma variação ali de 40 a 50 quilômetros de espessura, aqui a gente vai ter aí a litosfera variando de 60 a 80 quilômetros, tá? Então ela vai ter aí uma espessura maior. E o restante do manto superior vai compreender justamente a astenosfera. Então aqui, ó, vocês vejam, o manto superior é essa camada mais amarronzada aqui, escura, que seria essa camada aqui na nossa figura. E essa camada mais fina, que é a crosta, né? A gente vai ter aqui a litosfera, então. E a mesosfera? A mesosfera, o comportamento dela vai ser muito parecido da astenosfera, porém aqui a gente vai ter mais rochas densas, né, com elementos químicos densos. E depois, logo abaixo da mesosfera, a gente vai ter então a endosfera, que compreende o núcleo, tanto o núcleo externo quanto o núcleo interno. Tá? Então vocês podem ver aqui mais ou menos a questão das espessuras, tá? De cada uma dessas camadas. Então a litosfera aí ela vai ter uma espessura média de 100 km, né? Ou seja, o limite dela até a astenosfera.
A camada logo abaixo dela, ali, manto superior, né, ou a astenosfera, vai até 350 km de profundidade. De 350 até 2883 é a mesosfera, e daqui de 2883 até 6371, que é o raio aproximado da Terra, aí nós teremos então a endosfera. Temos aí então a divisão, né, do nosso planeta com base no comportamento físico das rochas e a sua relação com a parte da estrutura química, né, crosta, manto e núcleo. Para a gente dar continuidade então à nossa aula, faltou a gente falar sobre a composição química do nosso planeta, né? Quais são os principais elementos químicos que compõem. Já que a gente falou aqui de divisão química, falou de estrutura física, a gente vai falar um pouco agora sobre os principais elementos químicos que compõem. Quando a gente fala sobre composição química do nosso planeta, os principais elementos que compõem, quando a gente fala da Terra como um todo, o elemento químico mais abundante é o ferro, seguido por oxigênio, silício e magnésio. São os 4 elementos mais abundantes no nosso planeta. Os elementos em menor proporção, mas que ainda assim compõem grande parte, são níquel, enxofre, cálcio e alumínio. O restante da tabela periódica, então, ele compõe menos de 1% da composição química do nosso planeta. Quando a gente fala agora em relação à crosta, 98,5% da massa vai ser composta por oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio. Nós temos ali a proporção em peso de cada um, né, onde a gente vai ter ali principalmente silício e oxigênio como os elementos mais abundantes na crosta. E aí explica o fato do quartzo ser um dos minerais mais abundantes também, porque o quartzo, a sua fórmula química básica é silício e oxigênio. E é interessante que o silício e o oxigênio vão formar um radical, né? E vai ter uma classe mineral formada com esse radical silício e oxigênio, que é a classe 2 silicatos. Então, o silício e oxigênio vai fazer a ligação com os demais elementos e vai produzir então os minerais da classe dos silicatos, que nós temos ali os feldespatos, as micas, os anfibólios, piroxênios, olivinas e o próprio quartzo. Né? A crosta também ela pode ser dividida com base na composição química entre crosta continental e oceânica. A gente viu na aula passada essa divisão. E qual é a principal diferença entre crosta continental e crosta oceânica? Bem, a crosta continental ela vai ter como elementos químicos mais abundantes principalmente silício e alumínio, por isso muitas vezes ela vai ser chamada de cial ou composição ciálica, enquanto a crosta oceânica ela vai ser composta principalmente por silício e magnésio, muitas vezes chamada de crosta cimática, né? E como rochas principais, nós teremos na crosta continental o granito e na crosta oceânica o basalto, né? Então essa vai ser a divisão aí entre crostas. E por que é interessante a gente falar da crosta, né? Porque é a camada em que nós temos acesso, onde nós podemos acessar as rochas, estudá-las, então é por isso que nós temos mais informações sobre a crosta. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que deem like, tá? A gente vai ficar por aqui hoje. Tem mais outras aulas aqui no nosso canal, dê uma olhada. Nós temos aulas sobre deriva continental, placas tectônicas. Então, fique à vontade, deixe o seu comentário, deixe o seu like e a gente se encontra na próxima aula então. Obrigado!